Bom, esse é o livro do profeta Amós, que significa forte, né, o nome do profeta. O Amós, antes de a gente pensar no porquê que ele disse essas palavras, ele foi contemporâneo do profeta Oséias, foi contemporâneo do profeta Isaías, do profeta Miqueias, todos ali no século 8 a.C., e ele profetizou tanto para Israel quanto para Judá, mas com a ênfase em Israel, que eram as chamadas 10 tribos do norte. Ele profetizou precisamente no reinado do rei Jeroboão II. Nós já vimos aqui uma palavra sobre o Jeroboão lá, que substituiu Salomão, mas houve também, alguns anos depois, o rei Jeroboão II, que na época trouxe uma prosperidade a Israel no norte, enquanto o rei Uzias, ou rei Amazias, na época que o profeta Isaías era jovem, ele trouxe uma grande prosperidade para o reino de Judá ao sul. Então, o chamado povo de Deus, tanto em Israel quanto em Judá, eles estavam vendo uma prosperidade sem igual, perdendo talvez só para a prosperidade dos dias do rei Salomão. Eles diziam, né, que o Jeroboão II era uma espécie de repetição de Salomão, dada era a prosperidade que ele trouxe ao povo, muita cultura, na verdade mais dinheiro do que cultura. Em Salomão você tinha cultura, tinha uma visão cosmopolita, ele se relacionava com o planeta inteiro. E o Jeroboão trouxe muita glória para Israel, ao norte, mas era muita grana. O pessoal podia comprar, pelo menos 2 vezes você vai ver no livro do profeta, que o pessoal se deitava em camas de marfim, então quer dizer, aquela matança de elefante para fazer aquele tanto de cama de marfim, que era a moda na época, era o símbolo de luxo, dormir numa cama de marfim. E junto com essas questões, era interessante também, é interessante a gente pensar numa maneira de ler esse pequeno livro que tem 9 capítulos, e ele tem 3 divisões, né, para você entender de onde que o Amós está falando essas palavras fortes que a gente acabou de ler. Você pode ler esse livro em 3 dias, por exemplo. Você pega o capítulo 1 e o 2, tem uma reunião de profecias que vão falar contra as nações ao redor. Israel, Judá, Moabe, Edom, aqueles povos ali de pertinho. Que eram todos, em última análise, descendentes de Abraão, né? Do capítulo 3 ao 6, no segundo dia, ele vai começar a explicitar os porquês dessa destruição que Deus veio trazer para Israel, principalmente. É bom a gente lembrar que Israel foi levado para o cativeiro da Assíria 100 anos antes de Judá ser levado para o cativeiro da Babilônia. Então, mesmo ele sendo contemporâneo de Isaías e contemporâneo de Oséias, ele traz essa profecia final para dizer ao povo assim: olha, não tem jeito para vocês, acabou. Não tem jeito. Ele vomita algumas mensagens, né? Tem aquele ar de vômito, o povo não ouve mesmo assim, e ele está dizendo: olha, eu vou mostrar para vocês os motivos desse castigo inevitável. Está no capítulo 3 ao 6. E a última parte do livro, que você pode ler no terceiro dia, vai no capítulo 7 ao 9, mostrando que esses juízos de Deus sobre Israel, eles são juízos inevitáveis, não tinha como ele fazer diferente, porque o povo não conseguia entender, né? E do que esse povo padecia de fato, de acordo com essas 3 referências que a gente leu aqui? Primeiro é que, quando a gente fala que Jeroboão II trouxe uma grande prosperidade para Israel, ao norte, a gente também está dizendo que, na verdade, era a propaganda da prosperidade. Você tinha ali poucas pessoas riquíssimas, né, de um lado, que estavam oprimindo os pobres. Aí você viu, por exemplo, que os pais e os filhos coabitando com a mesma mulher, o pai levando sacrifício com a roupa empenhada do próximo. Então eram poucas pessoas tentando manter os privilégios. De outro lado, você tinha aquela quantidade imensa de pessoas padecendo, né, a pobreza, conforme a gente leu aí nos capítulos 2, né? Essas pessoas sofriam por parte dessa maioria que abusava dessas pessoas fracas. Então você tem aí a riqueza de uma minoria,
essa minoria abusa das pessoas mais fracas naquele povo de Deus, e ambos, a minoria que abusa e a maioria que era abusada, ambos eram um povo profundamente religioso, um povo que gostava de cultuar a Deus. Aí a gente tem esse profeta que ele era um boiadeiro, o profeta Amós. Ele chega a falar lá no meio do livro: olha, eu não sou de entre os profetas, eu sou pastor de ovelhas, pastor de gado miúdo, então mexia com cabrito, com coisa pequena. E ele era também catador de sicômoro, porque o sicômoro é uma espécie de figo inferior, que tinha uma casca para você poder acessar a fruta, mas ele se utilizava mais era de catar as folhas do sicômoro, porque servia de pastagem para esse gado miúdo. Então ele está dizendo: eu sou homem da terra, eu sou homem, um autônomo, pequeno produtor, eu não estava aqui no meio de vocês. Agora, eu estava lá mexendo com meus gadinhos, quando Deus falou: vá falar para o seu povo que eu vou trazer uma sentença para eles. É um livro pequeno, né? O profeta, a gente não tem muito apanhado da vida dele, a gente também nem sabe o que ele foi antes e o que ele foi depois. Ele recebeu uma revelação de Deus, né? E o que a gente pode falar é dessa revelação que ele recebeu de Deus, para se dirigir a um povo que era próspero, ou um povo que se sentia próspero, e dizendo: olha, os que são prósperos e os que se sentem prósperos, todos são povo de Deus, e Deus veio mandar dizer para vocês que vocês não tem jeito. Ele vai trazer a praga, vai trazer tudo, porque vocês não conseguem entender outra linguagem. Tem alguns padres que ele até chama, né? Como ele era boiadeiro, aí nos seus rompantes proféticos ele chega e fala assim: vacas de Bazã, que era um lugar próspero, onde estava todo mundo dormindo em cama de marfim. E aí ele começa a falar das mulheres, que na mesma época o Isaías também vai falar dessas mulheres, que elas eram tão elitizadas, tão mulher de Eduardo Cunha misturada com mulher de Sérgio Moro, que elas chegavam a usar a correntinha entre as pernas para dar passos elegantes. Aí ele, com um rompante, grita e chama as todas de vacas de Bazã, que não tem nada a ver com a vaca que os machistas chamam as mulheres hoje. Ele está dizendo: vaca nasceu para pastar e vocês estão desfilando, quando vai falar das mulheres. Quando se refere aos homens, chamam todos eles de bufões, de garanhões que ficam relixando ao ouvido do próximo. Quer dizer, palavras muito semelhantes às de Isaías, de Jeremias, mas o que diferencia esse livro dos outros proféticos é que ele chega para dar a última cartada, digamos assim, no reino do norte.